Bom dia, Edmilson. E os eleitores que se encontram em débito com a Justiça Eleitoral, que são aqueles que não votaram ou não justificaram a sua ausência nas últimas eleições, têm até o dia 25 de abril para ficarem quites com a Justiça Eleitoral. E aqui ao meu lado eu tenho Alice Coelho, ela que é chefe aqui do cartório, do 70, vai explicar melhor para a gente que eleitores são esses que precisam comparecer para essa regularização e também quais os eleitores que estão aqui, que eu estou vendo uma fila bem grande, quais são os eleitores que precisam comparecer neste momento no cartório. Bem, Alice, primeiramente, como o eleitor vai saber se ele está em débito com a Justiça, se dá próximo de cancelar ou não? Bom, o eleitor que deixou de votar em alguma eleição, passada já, então ele deverá comparecer ao cartório eleitoral e a gente faz uma pesquisa da sua situação. Então esse eleitor que estiver em débito com a Justiça Eleitoral, ele vai ter que pagar a multa referência a essa ou a essas eleições que ele deixou de votar e assim ele fica quite com a Justiça Eleitoral. É importante esclarecer que esse prazo que está sendo divulgado na TV de 25 de abril, refere-se a esses eleitores que estão em débito com a Justiça Eleitoral em eleições passadas, para evitar que o título seja cancelado. Concomitantemente a esse processo, a Justiça Eleitoral também está fazendo a revisão eleitoral dos títulos dos eleitores que votam no município de João Pessoa. E esse prazo só termina no dia 21 de março de 2014. Então, portanto, o eleitor ele não precisa vir correndo até o dia 25 de abril, todos os eleitores de João Pessoa. Então, só precisam comparecer até o dia 25 de abril o eleitor que sabe que tem algum débito com a Justiça Eleitoral, que deixou de votar em alguma eleição passada. No caso, é aquele que não votou na última eleição, ele já se encontra em débito. Mas para que haja o cancelamento, é preciso ter falta em outras eleições também? Isso. O eleitor que deixar de votar em qualquer eleição, ele já está em débito. Se ele vier à Justiça Eleitoral solicitar uma certidão de quitação, por exemplo, para resolver qualquer problema que ele deseje, por exemplo, tirar um passaporte, vai tomar posse num concurso público, precisa da certidão, então essa certidão ela não vai sair quite, porque ele já se encontra em débito com a Justiça Eleitoral. Para o eleitor ele ter o título cancelado, ele tem que ter deixado de votar em 3 eleições. Ou deixou de votar ou deixou de justificar em 3 eleições. Então, após ele ter deixado de votar ou ter deixado de justificar em 3 eleições, aí esse eleitor também terá o seu título cancelado a partir do dia 26 de abril, no caso. E havendo o cancelamento deste título, o que o eleitor deve fazer para reavê-lo? Bom, aí o eleitor deve procurar a Justiça Eleitoral. Nós vamos fornecer a ele uma guia para ele fazer o pagamento desse débito que ele tem com a Justiça Eleitoral e a partir desse momento a gente regulariza a sua inscrição eleitoral. Isso tudo até o prazo dia 25 para aqueles que estão em débito e qualquer momento pode vir aqui tirar o seu título eleitoral. Isso. Dia 25 é só para aqueles eleitores que sabem que estão em débito com a Justiça Eleitoral. Os demais eleitores que também precisarem fazer a sua revisão do título eleitoral, esse prazo já é mais elástico. Então ele tem até o dia 21 de março de 2014. É importante lembrar também que o eleitor tem à sua disposição a ferramenta de agendar o atendimento pela internet. Então o eleitor que necessitar procurar a Justiça Eleitoral, e não quiser enfrentar filas, ela vai entrar no site do TRE, que é o www.tre-pb.jus.br e lá ele vai encontrar um link onde ele vai poder fazer o agendamento do atendimento. Ele escolhe o dia e o horário que for mais conveniente e não enfrenta essa fila toda que está acontecendo hoje.